Pelas publicações, ele faz ensaios sobre a filosofia do cotidiano. Luiz Felipe Pondé é filósofo, professor de Ciências da Religião na PUC São Paulo e colunista do jornal Folha de São Paulo. Tem várias publicações assinadas e sente-se em casa no meio acadêmico. Em um encontro na PUC Minas, ele conversou com a nossa equipe. Confira. Filósofo, escritor e ensaísta, Luiz Felipe Pondé esteve na PUC Minas, levantando algumas discussões, entre elas, se é possível ser ético. É possível, Pondé? Mais ou menos. É possível ser ético, você pode não ser tão cruel, você pode se preocupar em não abusar muito dos outros, como pensaria o Kant, levar em conta que o bem-estar é essencial para uma vida mais ética, como os utilitaristas, entender que a ética é uma questão de combate, uma questão de caráter, de força, e reconhecer ao mesmo tempo que existem conflitos entre bens, entre valores positivos. Então, nunca dá para se ser ético plenamente, mas a ética é alguma coisa, faz parte da experiência mais humana, ou seja, a gente está sempre se esforçando, cai no chão, levanta de novo, e eu acho que o que mais atrapalha a ética é a tentativa de se imaginar um mundo perfeito onde todos os bens conviveriam harmonicamente, o que é impossível. Nesse sentido, é impossível ser ético. As suas obras, desde 2001, trazem esses questionamentos de se combater o politicamente correto, principalmente no meio universitário. Por quê? Eu escrevi, publiquei em 2012, acho, esse livro Guia Politicamente Incorreto, da filosofia. Eu tinha publicado em 2010, chamado Contra o Mundo Melhor, que já encostava nesse tema. Esse livro, Guia Politicamente Incorreto, ele é basicamente fruto de uma irritação, né? Uma irritação tanto no mundo acadêmico quanto no mundo da mídia, que são os meus dois universos, que é perceber que o politicamente correto é uma forma de hipocrisia, que os grupos politicamente corretos praticam exclusão de colegas, inviabilidade de verbas, atrapalha a vida de alunos, enquanto fazem o discurso do politicamente correto e tal. Eu acho o politicamente correto a nova forma de puritanismo hipócrita que a gente tem no final do 20 e no começo do 21. E isso tem um pouco a ver porque desde 2001, quando eu publiquei meu primeiro livro, né, O Homem Suficiente, pela EDUSP, eu tenho um caminho de refletir muito sobre comportamento humano, dificuldade do ser humano consigo mesmo, limites da natureza humana, não compreendida como metafísica, essencialmente. Então isso me levou a um olhar sobre o ser humano, uma reflexão muito grande sobre a relação entre virtudes e vícios. Você tem uma fala muito forte que diz que sem hipocrisia é impossível obter a civilização. Me explica isso. É bom você perguntar isso porque assim, eu acho que no pensamento público a hipocrisia é um crime. Porque quando você é um pensador público, e quando eu digo público aí, não estou falando só de mídia, estou falando de sala de aula. Professor é mídia. Quando eu falo que a hipocrisia faz parte do convívio público, é porque do convívio público no geral, das relações, é porque só uma pessoa mal educada fala a verdade o tempo todo. Entendeu? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. A ideia de que a sociedade pode ser civilizada em cima de uma verdade absoluta, como pensava Kant, é indicativo de quem não tem a mínima noção como funciona o ser humano. A gente percebe nos seus textos na Folha de São Paulo, você escreve semanalmente para a Folha, com uma ironia peculiar. Você está sempre questionando o comportamento da nossa sociedade contemporânea e utiliza vários filósofos, teóricos, pensadores, como você falou aqui agora. Como que é esse trabalho? Olha, esse trabalho, assim, sempre foi meu objetivo fazer filosofia não só na universidade. Porque quando eu cheguei na faculdade de filosofia, eu cheguei assim eu estava com 26 anos, certo? Eu já tinha passado por outra faculdade antes, e eu cheguei decidido a que eu ia falar o que eu pensava, né? E não queria ser um filósofo que só falaria o que os outros filósofos pensam. Eu queria usar a filosofia como ferramenta de compreensão do mundo. Então eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de filosofia, eu lia então um colunista da Ilustrada chamado Paulo Francis, e eu apontava assim para a Ilustrada e dizia: eu vou escrever aqui. Então foi um projeto que eu persegui
Eu tinha isso como objetivo, que eu achava que o filósofo tem que atuar na mídia além da academia. Em 2008 eu comecei a assinar essa coluna semanal. Para mim, olha, é uma experiência. É uma experiência você ter que refletir sobre o mundo todo dia, para escrever uma vez por semana. É uma experiência conversar com os leitores. É uma experiência a violência do debate público. Agora, a experiência mais positiva que eu tiro disso é porque a minha coluna na Folha fez de mim um filósofo mais atento. Porque me coloca dentro do mundo. E quando você está na academia, só na academia, você acaba com um certo vício de achar que o mundo é a academia. O mundo não é a academia. A academia faz parte do mundo. E, nesse sentido, ela tem que se relacionar melhor. Quando eu digo melhor, é saber que a produção acadêmica deve estar virada para o mundo. E uma das marcas da minha coluna é discutir temas religiosos da forma mais descarada, certo? Esse é um tema que interessa muita gente, só que muito intelectual tem vergonha e medo de colocar essas coisas. Porque se tornou chique você dizer que religião é bobagem. Se tornou chique dizer que teologia é coisa para gente ignorante, o que é uma enorme bobagem, né? E o resultado é assim, a Folha de São Paulo, na realidade, que já conhecia meu trabalho, né? O Otávio, que é quem seleciona, o Otávio Frias, o publisher, dono da Folha, seleciona os colunistas. A Folha tem essa prática que não é comum na maior parte dos jornais, quando ele me chamou, ele já conhecia meu trabalho. Então, ele já me chamou sabendo que eu ia colocar essa temática e provou que isso é uma coisa que interessa os leitores da Folha, assim como os leitores da Folha secundários, aqueles que não são leitores da Folha, mas leem porque gostam dos textos. E discutir religião e modernidade está aí, né? Religião, o Lacan dizia que não sabia se existia psicanalista 100 anos depois, mas padre com certeza. Né? Então, religião está aí, porque a religião fala de sentido da vida. E a gente não encontra fácil. E a religião pode ser pensada como uma muleta, como muita gente se relaciona com isso e pensa assim, mas as teologias, as grandes religiões, elas têm uma reflexão sobre a condição humana de uma profundidade gigantesca. E isso falta no nosso repertório. Eu acho que isso é uma das razões do impacto dos textos meus mais teológicos na Folha. Eu tento mostrar que a teologia é inteligente. E eu acho que uma das coisas que atrapalha a teologia é porque ela virou autoajuda. Ela virou autoajuda, é a teologia que acha que o problema da relação com Deus é o melhor salário. Para mim isso é autoajuda. Livro inédito está saindo, que é um livro chamado Filosofia da Adúltera, Ensaios Selvagens. O nome é chocante, porque eu pego algumas figuras de adúlteras na obra do Nelson Rodrigues para analisar a natureza humana e a condição humana. E eu parto da figura da adúltera, que é uma das figuras mais fortes na obra do Nelson e na tradição bíblica ocidental, né? A adúltera é uma figura que simboliza um ser humano em conflito com a própria natureza o tempo inteiro. Eu sou um autor de uma certa formação antropológica pessimista dentro da história da filosofia, como se fala, né? Muito influenciado pela visão trágica, pelo ceticismo. Então tem essa pegada. O Nelson Rodrigues, na realidade, é um autor que de forma brilhante escrevia. No Nelson você encontra Freud, Santo Agostinho e Dostoiévski em reportagem policial, né? O Nelson costumava dizer, na periferia carioca você tem em toda a lotação uma Ana Karenina e uma Emma Bovary. Só que como é a classe média baixa carioca andando em lotação, você não imagina, porque ela não é chique, como russa e francesa. Então, assim, o Nelson é um autor que tem uma concepção muito clara da condição trágica. No Nelson há um vislumbre do que ele considera uma solução, não, mas onde que ele acha que o sofrimento diminui? Na esfera do perdão. Isso está na obra do Nelson. E como o ser humano, na realidade, tem a história de uma adúltera, que ele conta várias vezes essa história, que o marido começa a suspeitar que a mulher dele é adúltera, porque um dia ele chega em casa e ela beija ele na testa. Essa capacidade do Nelson Rodrigues em perceber, como se diz normalmente, se diz que Deus está no detalhe. O Nelson percebe como a filosofia, a análise do ser humano está no detalhe. A mulher beija o cara na testa e ele diz, ela está me traindo, né?
E ela estava mesmo, ele descobre, ele entra no quarto dela com o amante, num apartamentozinho em cima de uma loja, ele está armado, o amante sai correndo, a mulher se joga pela janela, começa a gritar, me perdoe, joga pela janela do primeiro andar, cai no chão, se arrebenta toda, não morre, ele desce, ela começa a chorar e dizer que ele perdoe ela, que foi culpa dela, que ela nunca mais ia fazer isso, ele se apieda, começa a chorar junto com ela, abraça ela e diz eu te perdoo, e a população ao redor começa a gritar, perdoa não, vagabunda, adúltera. Então assim, há aí o quê? Uma compreensão de que o povo adora linchar, o que eu continuo achando que é fato, e às vezes a gente esquece disso, né? Que a gente não tem uma vocação natural para perdoar, a gente não suporta o perdão, e que no mundo do Nelson, perdoar significa uma mudança de vibração na relação entre as pessoas. É claro, diferente do Nelson, eu tenho uma formação filosófica, psicanalítica, e eu, nesse sentido, o meu repertório de alguma forma é maior. E por isso eu consigo a indicar coisas que o Nelson, como artista que ele era, uma pessoa que não tinha formação, repertório quase nenhum, era um grande artista intuitivo, ele fazia outra coisa. E ele como ele dizia, ele tinha prazer em mostrar justamente o sofrimento humano. Só que na cabeça dele isso era indicar a solução, não mentir. No próximo bloco você vai conhecer um projeto que incentiva o hábito da leitura através de trocas de livros. Tem também um ponto de vista com o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Ele fala sobre o incentivo na área da astronomia. E ainda cultura. Tem fotografia e dança. Eu te espero. É daqui a pouco.